Você já percebeu como é fácil gastar energia tentando controlar o que não depende de você? Como é comum viver com a atenção voltada para o que os outros fazem, dizem ou pensam? Muitas pessoas passam a vida inteira reagindo ao mundo externo, como se o sentido de tudo fosse agradar, se encaixar ou conquistar aprovação. E o mais irônico é que quanto mais se vive assim, mais distante se fica da própria essência. O foco se espalha, a mente se fragmenta e as escolhas passam a ser baseadas em expectativas alheias e não naquilo que realmente importa. O estoicismo nos ensina algo poderoso. A sua vida só começa a mudar quando você decide priorizar o que está sob seu controle. Isso não significa ignorar o mundo, mas entender que sua energia é um recurso limitado e precisa ser direcionada com inteligência. Quando você se concentra em melhorar a si mesmo, algo muda de forma silenciosa, mas transformadora. Suas ações ganham mais clareza, sua mente mais calma e suas decisões mais firmes. Hoje vamos explorar como aplicar esse foco de forma prática e consistente, para que você viva de acordo com seus próprios valores e não preso ao julgamento alheio. Vamos percorrer 5 passos que se conectam como uma corrente, cada um fortalecendo o outro, até que você perceba que a única comparação válida é com quem você foi ontem. Antes de começar, já peço que deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com alguém que precise ouvir isso. E quero que você participe nos comentários respondendo a frase do dia: focarei mais em mim. Tudo começa quando você entende que a opinião dos outros é, na maioria das vezes, muito menos sobre você e muito mais sobre eles. Cada pessoa carrega um conjunto de crenças, valores, frustrações, inseguranças e experiências que formam uma espécie de filtro. É através desse filtro que elas observam o mundo e interpretam as ações dos outros. Isso significa que o que elas dizem sobre você, as críticas que fazem ou até mesmo os elogios que dão, quase sempre refletem mais sobre quem elas são do que sobre quem você realmente é. Essa percepção é libertadora, porque revela que você não é obrigado a viver como um reflexo distorcido das expectativas alheias. Pense nisso. Quando alguém opina sobre a sua vida, essa opinião é moldada por tudo que essa pessoa viveu até hoje. Se ela foi criada em um ambiente cheio de medo e insegurança, é provável que critique seus riscos e decisões ousadas. Se cresceu em um contexto em que ser aceito pelo grupo era mais importante do que manter sua individualidade, talvez tente te moldar para se encaixar. E se carrega frustrações que nunca resolveu, pode até projetá-las em você, como se a sua vitória fosse um lembrete incômodo do que ela não conseguiu conquistar. Nesse sentido, viver de acordo com a opinião dos outros é como usar roupas feitas sob medida para outra pessoa. Talvez até sirvam, mas nunca vão te deixar realmente confortável. O estoicismo nos lembra que o controle da nossa vida começa no entendimento de que só somos responsáveis pelas nossas ações e reações, não pelo que os outros pensam delas. Se você vive para responder a cada comentário ou tentativa de te moldar, está entregando sua liberdade pouco a pouco, sem perceber. É como se entregasse o leme do seu barco a várias mãos diferentes, cada uma puxando para um lado, sem saber exatamente para onde você quer ir. O resultado é óbvio. Você não chega a lugar nenhum, ou pior, chega exatamente aonde não queria estar. A verdadeira independência mental começa quando você decide filtrar o que entra na sua mente. Isso não significa se tornar insensível ou incapaz de ouvir conselhos, mas sim aprender a avaliar o que faz sentido para o seu caminho e o que é apenas ruído. É um exercício diário de discernimento. Quando alguém te critica, por exemplo, a primeira pergunta não deve ser: como posso agradar essa pessoa? Mas essa crítica é verdadeira e útil para o meu crescimento? Se for, agradeça e aprenda. Se não for, descarte sem carregar mágoa. Ao adotar essa postura, você começa a sentir uma mudança interna sutil, mas profunda. Sua energia deixa de ser desperdiçada com tentativas de agradar a todos e passa a ser direcionada para o que realmente importa: construir uma vida que tenha sentido para você. E essa transição é como tirar o peso de uma mochila que você carregava há anos sem perceber.
De repente, você anda mais leve, respira melhor e começa a olhar para frente com mais clareza. Essa é a primeira grande virada. Entender que a opinião dos outros é apenas um reflexo do mundo deles, não do seu. E quando essa verdade se enraiza, o barulho externo perde força, abrindo espaço para que a sua própria voz se torne a guia das suas escolhas. Quando você para de viver para responder às expectativas alheias, descobre algo que antes parecia impossível. Sobra energia para investir no que realmente importa: o seu próprio crescimento. É como se, ao retirar as mãos dos outros do leme da sua vida, você finalmente pudesse navegar em linha reta, com destino claro. E aqui está o ponto essencial. Esse crescimento não acontece por acaso. Ele exige intenção, disciplina e a coragem de dizer não a muitas distrações que até então pareciam inofensivas. Imagine que a sua atenção seja como a luz de uma lanterna. Quando espalhada em todas as direções, ela ilumina pouco, mal revelando o que está ao seu redor. Mas, quando concentrada em um único ponto, essa mesma luz se torna muito mais forte e intensa. A sua energia funciona da mesma forma. Quando está dividida entre agradar, responder, se justificar e tentar corresponder a tudo, ela se dilui e não produz resultados significativos. Mas quando você começa a direcionar essa energia para melhorar a si mesmo, o impacto é imediato. Essa fase é como limpar um terreno para começar a construir. Primeiro, você precisa identificar e remover aquilo que ocupa espaço sem acrescentar valor. Isso pode significar reduzir o tempo gasto com redes sociais que apenas geram comparação, evitar conversas que sempre terminam em fofoca ou cortar hábitos automáticos que drenam sua disposição, como assistir qualquer coisa apenas para passar o tempo. O objetivo não é matar o tempo, mas usá-lo de forma que ele trabalhe a seu favor. Ao mesmo tempo em que elimina distrações, é fundamental introduzir práticas que fortalecem o seu mundo interno. Isso pode incluir leitura diária de algo que expanda sua mente, exercícios físicos para fortalecer o corpo e, principalmente, momentos de reflexão, seja por meio da escrita, da meditação ou simplesmente de uma caminhada em silêncio. Essas práticas, repetidas consistentemente, criam uma base sólida para que você haja com mais clareza e propósito. Outro ponto importante é entender que o crescimento pessoal não é um evento isolado, mas um processo contínuo. Não se trata de alcançar um estado perfeito de sabedoria ou disciplina, mas de estar em constante evolução, adaptando-se às circunstâncias sem perder de vista quem você quer se tornar. Cada dia traz oportunidades para fortalecer seu caráter, testar sua paciência, expandir seu conhecimento e aprimorar sua forma de agir. Ao viver dessa forma, você começa a notar mudanças sutis, menos ansiedade ao enfrentar imprevistos, mais foco nas tarefas que realmente importam, mais clareza para tomar decisões difíceis. E o mais importante, começa a sentir que está vivendo uma vida que é sua, não uma cópia de expectativas alheias. Esse é o segundo passo na construção de uma mente focada em si mesma. Limpar o terreno, direcionar sua energia e construir, tijolo por tijolo, um alicerce tão firme que nenhuma opinião externa consiga derrubar. Quando você deixa de se moldar às expectativas dos outros e começa a investir no seu próprio crescimento, surge naturalmente a necessidade de estabelecer o seu próprio padrão. Esse é um ponto crucial, porque sem um padrão claro, você corre o risco de ser arrastado novamente pelo fluxo de opiniões externas. É como construir uma casa sólida, mas deixar todas as portas abertas para qualquer um entrar e reorganizar o que quiser. Ter um padrão interno bem definido significa saber quais são os seus valores, suas prioridades e os limites que você não negocia. Esse padrão não é algo que você simplesmente inventa do nada, mas sim algo que vai sendo lapidado conforme você se conhece melhor. E esse processo de autoconhecimento exige honestidade brutal consigo mesmo. É preciso olhar para dentro e se perguntar: o que é realmente importante para mim? O que estou disposto a defender mesmo que ninguém concorde? O que não aceito mais permitir na minha vida? Responder a essas perguntas não é confortável,
porque significa reconhecer que por muito tempo você pode ter vivido no piloto automático, aceitando coisas que não deveriam ter espaço na sua vida. No início, estabelecer e respeitar seus padrões pode parecer um ato de afastamento. Você começa a dizer não mais vezes, recusa convites que antes aceitava por pura conveniência social, evita conversas que não acrescentam nada e até corta relações que, no fundo, apenas te puxavam para baixo. Para algumas pessoas ao seu redor, isso pode soar como arrogância ou indiferença, mas, na realidade, é apenas um sinal de que você finalmente sabe o que quer e não está disposto a se perder para agradar. O silêncio começa a ganhar um novo significado. Antes, ele podia incomodar, porque deixava espaço para pensamentos e inseguranças. Agora, ele se torna um aliado, um momento de clareza onde você revisa mentalmente suas ações e reforça seu compromisso consigo mesmo. É no silêncio que você percebe se está agindo de acordo com o seu padrão ou se está cedendo à pressão externa. E pouco a pouco, essa prática cria um tipo de força invisível, uma presença que não precisa ser anunciada, mas que é sentida por quem está ao seu redor. Estabelecer o próprio padrão também significa entender que nem tudo merece resposta imediata. Ao invés de reagir impulsivamente a provocações, críticas ou pressões, você começa a responder de acordo com o que acredita ser correto e não de acordo com o que esperam de você. Esse é um dos pontos onde o estoicismo se torna mais prático. Você não controla o que acontece, mas controla como vai responder. Quando essa postura se consolida, as pessoas percebem que não conseguem te manipular facilmente. Você não é mais influenciado por elogios vazios, nem derrubado por críticas mal intencionadas. Sua bússola interna passa a ser mais confiável do que qualquer aprovação externa, e é nesse momento que você entende que ter um padrão próprio não te isola do mundo. Pelo contrário, te conecta de forma mais genuína com aquilo que realmente importa. À medida que esse padrão interno se fortalece, algo muda profundamente na sua forma de viver. Você percebe que não precisa provar nada para ninguém. Essa é uma das libertações mais poderosas que alguém pode experimentar, porque elimina o peso da competição inútil e da necessidade constante de reconhecimento. Quando você não vive para exibir conquistas, justificar escolhas ou conquistar aprovação, passa a direcionar sua energia para um objetivo muito mais nobre: ser melhor do que você foi ontem. Essa mudança de mentalidade muda tudo. Antes, talvez você olhasse para o lado, medindo seu valor a partir do que outros estavam conquistando, comparando seu ritmo ao ritmo deles, suas vitórias às vitórias deles. E, inevitavelmente, isso gerava frustração, ansiedade e até inveja. Mas quando o foco muda para o seu próprio progresso, cada passo se torna relevante, porque ele é medido contra a sua própria versão anterior, e não contra uma imagem distorcida de outra pessoa. Esse é um conceito profundamente estoico: não desperdiçar tempo medindo forças em arenas que não importam. Marco Aurélio, por exemplo, governava um império inteiro, mas sua maior preocupação era controlar sua própria mente e manter a integridade de seu caráter. Ele entendia que o verdadeiro triunfo não está em vencer outros, mas em vencer a si mesmo, dia após dia. Quando você internaliza essa ideia, começa a encarar erros e fracassos de uma maneira completamente diferente. Eles deixam de ser sinais de fraqueza e se tornam lições valiosas para o próximo passo. Cada queda é apenas uma informação sobre o que precisa ser ajustado. Da mesma forma, as vitórias deixam de ser motivo para ostentação e passam a ser marcos silenciosos no seu processo de evolução. Essa postura também muda a forma como você reage à pressão externa. Em vez de sentir que precisa se justificar ou explicar cada decisão, você age com base nos seus princípios, mesmo que outros não entendam ou aprovem. E essa confiança silenciosa é percebida pelos outros. Paradoxalmente, é justamente quando você para de buscar reconhecimento que começa a inspirar mais respeito. Outra consequência positiva é que você passa a economizar uma quantidade enorme de energia mental. A preocupação constante com a imagem que os outros têm de você é exaustiva e, muitas vezes, improdutiva.
Quando essa necessidade desaparece, você ganha espaço para pensar de forma mais criativa, agir com mais estratégia e viver com mais leveza. Isso não significa ser passivo ou indiferente, mas sim estar focado no que realmente importa e não desperdiçar recursos internos com batalhas que não valem a pena. No fim das contas, essa etapa é como trocar um jogo interminável de aparências por uma maratona silenciosa de autodesenvolvimento. E aos poucos, você descobre que essa é a corrida que realmente vale a pena vencer. Quando o foco em si mesmo se torna natural, algo curioso e até contraintuitivo acontece. O mundo externo começa a reagir de forma diferente. As pessoas percebem que você não se abala com facilidade, que não está buscando aprovação a cada passo e que mantém o seu caminho mesmo quando há críticas ou incompreensões. Essa postura cria uma espécie de presença silenciosa, um respeito que não precisa ser exigido porque é conquistado naturalmente. Isso não significa que todos vão gostar de você ou apoiar suas escolhas. Na verdade, alguns podem se sentir desconfortáveis porque a sua independência expõe a falta de firmeza deles. Mas o respeito que vem dessa força silenciosa é muito mais sólido do que aquele obtido por tentativas constantes de agradar. Você não é admirado por seguir tendências ou repetir padrões, e sim por sustentar sua integridade, mesmo quando seria mais fácil ceder. O estoicismo sempre enfatizou essa forma de força. Para um estoico, não é o barulho que valida a firmeza de alguém, mas a consistência com que vive seus princípios. Não é necessário gritar que é forte, é necessário demonstrar isso nas escolhas, na paciência, na capacidade de não reagir impulsivamente. E à medida que essa força se consolida, ela começa a se refletir em cada aspecto da sua vida. Você se torna mais seletivo nas batalhas que escolhe. Já não sente necessidade de responder a provocações pequenas, de se envolver em discussões improdutivas ou de desperdiçar horas tentando mudar a mente de quem já decidiu não ouvir. Isso é mais do que autocontrole, é economia de energia vital. É entender que o tempo que você gastaria tentando vencer discussões pode ser usado para construir algo que fale por si. E, curiosamente, essa postura também atrai conexões mais genuínas. Quando você vive com autenticidade e não está constantemente se moldando para caber nas expectativas alheias, as pessoas que se aproximam de você tendem a ser aquelas que realmente respeitam quem você é. As relações se tornam mais sinceras, porque não dependem de máscaras nem de jogos de aprovação. Esse ponto do processo é onde a filosofia deixa de ser teoria e se torna prática viva. Já não é mais sobre tentar aplicar ensinamentos conscientemente a cada situação, mas sobre ter absorvido esses princípios a tal ponto que eles guiam suas ações de forma automática. Você reage menos, observa mais, fala menos, age com mais precisão. No fim, focar em você não significa se fechar para o mundo, mas aprender a direcionar sua energia para o que realmente constrói a sua vida. É entender que o controle verdadeiro começa dentro, nas suas escolhas, na forma como administra seus pensamentos e reage aos acontecimentos. Cada passo que você dá para fortalecer esse centro interno diminui o peso das opiniões externas e aumenta a clareza sobre o seu próprio caminho. Você deixa de viver para se encaixar e começa a viver para se expressar. E quando isso acontece, a vida ganha mais propósito, mais calma e mais sentido. O que antes parecia batalha diária contra tudo ao redor se transforma em um processo de construção silenciosa, porém firme. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixe o seu like, se inscreva no canal e comente. Eu fiquei até o final para que eu saiba que você está comprometido com essa mudança. Espero você no próximo vídeo. Até logo!